Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros que vão te ajudar no processo de escrita, na produção textual, seja ela a nível acadêmico, graduação, pós-graduação, você que tem dúvidas aí a respeito da produção de artigos científicos, de seu projeto de TCC, de seu próprio TCC, sua monografia, sua dissertação, enfim. Além, claro, de livros que podem ajudar na escrita de um modo geral, livros que foram fundamentais para meu aperfeiçoamento na escrita e que podem também ajudar você, tanto que está na educação básica, que está pensando aí no Enem, você que quer melhorar sua escrita, já concluiu a sua formação acadêmica e quer melhorar sua escrita de modo geral. Enfim, vai ter livros aqui para todos os gostos e eu vou mostrar eles em detalhes por dentro para vocês. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você possa dar uma olhada no livro ou nos livros que te interessarem. E caso você adquira algum livro, você vai estar ajudando o canal. Na verdade, não apenas livros, mas qualquer produto que você comprar através do meu link. A própria Amazon se encarrega de destinar uma pequena porcentagem da sua compra para o criador de conteúdo, sem que você tenha custo nenhum a mais por isso, e dessa forma você ajuda a manter um canal educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso, e claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, eu começo apenas citando dois livros sobre os quais já tem vídeo aqui no canal, então por isso mesmo eu não vou falar em detalhes sobre as obras, apenas citar aqui, né, o Para Entender o Texto, de Platão e Fiorin. Este livro aqui é um grande manual de leitura e produção de textos, de um modo geral, tá? Independentemente do gênero. Nós temos aqui texto narrativo, poema, enfim, não é aquela coisa restrita para o Enem. E eu diria que ajuda tanto o estudante da educação básica, quanto também, inclusive, na educação superior. Esse livro aqui, eu estudei em algumas disciplinas capítulos deste livro e me ajudou também muito na minha trajetória, tá? Então, fica aí como dica para vocês. Deem uma olhada no vídeo, vai estar aí nos cards para vocês darem uma olhada e ver ele em detalhes, tá? Este aqui é restrito para o pessoal do Enem, né, como o próprio título já diz, mas um livro muito bom, um livro que, embora muito curtinho, né, fino, mas tem muita informação relevante, também trabalha a prática de uma forma muito rica, e também temos aqui vídeo no canal sobre ele, fica aí para você dar uma olhada, tá? Passando para um viés mais acadêmico, eu tenho aqui o Redação Científica de João Bosco Medeiros e o Metodologia Científica de Marconi e Lakatos. Dois livros também muito conhecidos no âmbito do ensino superior no Brasil. Duas obras de referência na área de redação científica, na área de produção, de organização de textos científicos e acadêmicos. Este aqui também já tem vídeo no canal, mas, enfim, talvez caiba comentar algumas coisas, porque é um vídeo mais antigo, da época em que eu ainda estava testando como fazer vídeos aqui no canal. Bom, aqui nós temos um livro que foi fundamental para mim, tanto enquanto estudante, como depois como profissional, revisor de texto. Este livro me ajudou muito. Nós temos uma edição mais recente, tá? Aqui era de 2008 essa edição, mas eles atualizam este livro aqui com frequência. E é um livro que, como vocês podem ver aí no sumário, quem quiser dar uma pausada para ver aí em detalhes, tem muita informação relevante. Eu diria que é um dos mais completos que nós temos aqui no Brasil nesta área de produção acadêmica, científica, porque ele tanto traz uma parte bem ampla sobre o estudo, ele dá aqui dicas de estudo, de organização, de seleção de livros, organização ali da bibliografia. Tem um capítulo muito bom sobre a pesquisa científica
de um modo geral, né, em que ele vai dar aí algumas diretrizes que todo pesquisador precisa conhecer, mas eu diria que a parte mais rica de um livro como este aqui é mesmo a parte onde ele vai ensinar você a colocar a mão na massa, né? Então, você fazer citações diretas e indiretas. Tem um capítulo só sobre produção de referências, as tão temidas referências, né, que é o grande problema na maioria das teses, dissertações e etc. Ele ensina aqui, a partir da ABNT, tá? da NBR, específicas sobre este tema, então você não corre o risco de aprender algo que não é cobrado, muito pelo contrário, você vai estar aí realmente aprendendo a forma padrão dentro do nosso país. Este capítulo aqui também é muito bacana, onde ele fala da apresentação gráfica da monografia, né, que serve aí, claro, o que ele vai falar serve para tudo, para dissertação, tese, porque ele vai dizer aqui a ordem em que os elementos aparecem, como fazer uma lombada, a ficha catalográfica, a folha de aprovação. Você vai aprender aqui também a ordem dos elementos, né? Ou seja, a dedicatória aqui que viria antes da epígrafe, para você não se perder aí na ordem correta. O sumário é um livro fundamental para todos que têm uma produção científica ativa, constante. E para o revisor de texto, isso aqui é aquele grande manual que vai estar com você sempre, tá? Bom, o de Marconi Lakatos, ele é novo aqui na biblioteca. Eu não possuía ele na época em que eu trabalhava com revisão, mas eu o consultava constantemente por meio de PDF. É interessante que ele tem aqui, ele é atualizado por João Bosco Medeiros, né? Então ele tem a participação do autor do livro anterior. Esta edição aqui de 2018, mas lembrando que eles costumam sempre fazer a atualização, tá, gente? Do material assim que alguma nova norma surge. Aqui é a editora Atlas, que produz este livro, uma editora com bastante tradição no campo acadêmico, científico. Bom, pelo sumário, vocês vão perceber que é uma obra menos prática um pouco que a obra de João Bosco Medeiros, né? Aqui ele tem muita informação importante sobre o método científico, sobre ciência, que é interessante também, tá? Isso aqui é fundamental para que você tenha uma noção. Eu acho que deveria ser obrigatório todo pesquisador passar por um estudo deste tipo antes de postular adquirir o título de pesquisador, né, a nível de graduação ou de pós-graduação. Aqui ele vai dar muitas noções sobre ciência, sobre as classificações de ciências, suas divisões, algumas informações sobre o conhecimento científico, métodos científicos. Vai falar aqui de teoria, de leis, né, vai dar o conceito de teoria, questão das hipóteses, que é muito importante dentro de um projeto e de uma obra acadêmica, né? Assim como também aqui questão de variáveis. Percebam que o que ele vai lhe direcionar aqui não é basicamente para a produção em si, claro, ajuda, mas ele vai lhe dar aquele arcabouço que você precisa ter para a sua atuação enquanto pesquisador. Não é para o momento final, o de produção, mas é para todo o desenvolver do processo. Isso aqui é fundamental. E se você não tem um bom processo de pesquisa, a sua produção ela vai ser prejudicada, né? Aqui, olha, para você produzir sua metodologia, qual tipo de metodologia que você utilizou, né? É uma pesquisa qualitativa, quantitativa, você precisa saber. Na verdade, você precisa saber antes de iniciar a pesquisa, porque isso vai direcionar o modo como você vai atuar e o modo até como você seleciona uma bibliografia. Eu indicava muito este livro aqui para os meus clientes, para eles terem alguma noção de referência para colocar ali no que diz respeito à metodologia, né? Então, às vezes o professor não orienta, né? O professor lá da graduação, da pós-graduação, deixa muito livre e o estudante, enfim, né, muitas vezes não tem autonomia também, não sabe desenvolver sua autonomia. E eu ajudava muito indicando isto aqui, às vezes também para o próprio projeto, né, antes de entrar naquele curso, naquela pós-graduação, você ter uma referência de metodologia é importante, então eu sempre deixava aqui esta dica para os meus clientes. Bom, aqui quem se formou em letras nos últimos 15, 20 anos aí,
que não estudou com esta coleção, né, gente? A coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos da editora Parábola. Eles atualmente têm um 5º volume, pelo menos 5, tá? Eu não lembro se tem um 6º, mas pelo menos 5 volumes eles têm, mas mudou as autoras, né? Então era aqui produzido por Ana Raquel Machado, Eliane Lousada e Lília Santos Abreu Tardelli. Agora eu vi que tem um outro autor, ainda não adquiri o 5º volume, mas estes aqui são excelentes, tá? E o ponto forte destes livros aqui, primeiramente, né, a facilidade com que você vai percorrer as páginas. Estes livros aqui eu comprei logo no início da minha graduação. A gente tem ali aquelas disciplinas, né, que iniciam você mesmo na estrutura de um texto acadêmico, ensinando a fazer resumo, resenha. Aqui no caso uma edição de 2004, eu acredito que tem edições mais recentes, tá? Aqui pelo sumário vocês podem ver aí o quanto que a obra vai explorar o gênero resumo. O livro tem uma pequena apresentação e em seguida já parte aqui, né, para a introdução e para os capítulos, as seções. Cada seção vai ter aí um pouco de teoria, então não é um livro que tem o foco no aspecto teórico, tá? É pouca teoria e tem sempre atividades, tem sempre indicações para você produzir. Muita atividade a gente fazia com este livro aqui, então é um livro essencial, né, para você que tem dificuldade em fazer um resumo, que às vezes faz o resumo maior do que o próprio texto. A gente sabe que no âmbito acadêmico a gente costuma fazer aquele resumozinho de um parágrafo, né? Você tem que saber a estrutura, que não dá entrada de parágrafo, tem ali 3 a 5 palavras-chave, e tudo isso este livro vai ensinar. Aqui o livro sobre resenha, não vou mostrar em detalhes, né, porque a estrutura é mais ou menos a mesma. Eu vou mostrar aqui para vocês apenas o sumário. Aqui o planejamento de gêneros acadêmicos, né, a escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, tudo isso que é fundamental, né, na vida de um pesquisador acadêmico, né, no Brasil. E aqui ele vai falar realmente de todos os passos, né? Tanto da preparação inicial do processo até o momento mesmo de produção do texto, né? Você juntar ali o material todo para produzir o seu texto. Então, bem bacana também, tá? E sempre, como eu disse, olha, esse aqui eu não cheguei a usar na universidade, nenhum capítulo dele, eu comprei depois, né? Para me ajudar aí em outros momentos da minha vida. E aqui o trabalho de pesquisa, diários de leitura para revisão bibliográfica, né? Tem gente que gosta de fazer o diário, né, de pesquisa, não é aquilo que eu costumo fazer, tá? Mas fica aí, né, também como uma dica para vocês, né? Cada um desenvolve suas pesquisas e sua trajetória da forma que é melhor. De qualquer forma, é importante conhecer, até para saber se você vai usar ou não, você precisa conhecer, né? E aqui ele diz também, destrincha bem direitinho aqui a estrutura do diário de pesquisa, tá? Aqui um livro que este aqui sim foi essencial para a minha própria produção da minha dissertação, né? Aqui como se faz uma tese de Humberto Eco, aqui foi adquirido por mim em março de 2013, né? Então realmente foi ali para aquele processo de pesquisa mesmo que resultou na minha dissertação de mestrado. Então nós temos aqui, né, o que é uma tese. Ele vai, né, como todo bom livro, ele não já chega colocando as coisas como se você já tivesse uma noção elementar. Ele dá essa noção elementar. Então aqui o que é uma tese, para que serve, a escolha do tema, né, então ele vai lhe ajudar nesse sentido. A pesquisa do material, né, a bibliografia, como escolher. Ele fala aqui também da biblioteca, que é um aliado, tá? Então, nós temos aqui no Brasil boas bibliotecas universitárias que estão lá à disposição. Eu utilizava a biblioteca universitária desde o meu ensino médio. Nós íamos, eu e meus colegas, fazer pesquisa na Universidade Federal aqui de Campina Grande, que mais tarde virou a universidade em que eu me graduei e fiz o meu mestrado.
Mas eu ia lá fazer pesquisa para o ensino médio, nas enciclopédias e etc. E hoje em dia é muito raro você ver estudante de ensino médio fazendo pesquisa. Ele tem um celular com internet, ele tem bibliotecas boas nas escolas. Eu tenho visto nas escolas em que eu atuo boas bibliotecas, mas as pessoas simplesmente não usam biblioteca no Brasil, né? De um modo geral, claro. Então, reclama-se muitas vezes da falta de acesso aos livros. E sim, os livros são caros, os livros muitas vezes são inacessíveis, mas quando eu não tinha condição de comprar muitos livros, eu era um frequentador assíduo de biblioteca. E isso cada vez mais se perde. As pessoas não querem fazer o trabalho fundamental de pesquisador, que é em busca da sua pesquisa, né? Já está no nome. Pesquisador não é aquele que recebe as coisas prontas. Pesquisador é aquele que vai atrás. E aqui, já depois, né, com a bibliografia escolhida, plano de trabalho, fichamento, a própria redação do texto, a redação definitiva, enfim, vejam que é um livro também muito bom. Naquela coleção da perspectiva, né, aqueles livros na vertical, muito bom, tá? Humberto Eco, que é um das grandes influências da minha vida, tanto no campo literário quanto no campo mais teórico, mais acadêmico. Aqui o Manual de Expressão Oral e Escrita, de Joaquim Matoso Câmara Júnior, um dos grandes linguistas do Brasil. E aqui, como o próprio título já diz, é um manual realmente de expressão oral e escrita, então ele vai ensinar você tanto a se expressar melhor oralmente, questão de elocução, as pausas, enfim, a organização de sua exposição oral, quanto também a questão da exposição escrita, né? Não diz aqui ao certo a edição, né, o ano em que esta edição saiu, mas temos aqui que ele foi editado conforme o novo acordo ortográfico, então provavelmente ele é posterior a 2009. Bom, aqui o sumário, né, onde vocês podem ver, até aqui nós temos a questão da exposição oral e daqui em diante a exposição escrita, né? E, bom, falando aqui que é o nosso foco, né, a escrita em si, ele vai fazer aí realmente uma exposição bem mais específica do que os outros livros. Aqui ele vai se dedicar mesmo à estrutura textual. Então ele vai falar sobre o plano de redação, a constituição dos períodos, né, a estrutura da frase, questão de ortografia, correção da linguagem, correção nas formas nominais. Então vejam que é um livro mais voltado aí para o caráter estrutural mesmo do seu texto, que também é fundamental, né, porque muitas pessoas também têm muita dificuldade nesse ponto. E este livro aqui ele vai lhe ajudar nesse sentido. Um viés muito parecido, porém mais amplo, encontramos aqui no Comunicação em Prosa Moderna, de Otton M. Garcia, um livro que sai pela editora da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Este livro aqui também é muito bom, tá, gente? Agora, bem mais volumoso, vocês podem ver, de todos aqui que eu indiquei, é o mais volumoso, mas ele também vai ser um livro que vai ter muita informação. Aqui no caso a edição que eu tenho é de 2010. Aqui o sumário, onde ele também parte da noção de frase, então estrutura sintática da frase, processos sintáticos, organização do período, também de forma muito prática, demonstrando aí as formas ideais de organização estrutural do seu texto, feição estilística da frase, discurso direto e indireto, indireto livre, e semi-indireto. Aqui a questão do parágrafo, né? Então nós já saímos da frase e entramos na organização do parágrafo mesmo. Questão de tópico frasal, como desenvolver o parágrafo, os tipos de parágrafo, né? Na descrição e na narração, algumas qualidades do parágrafo e da frase em geral, a questão de como criar ideias, né? Ou seja, para você que tem dificuldade em instituir aí um plano de escrita, de produção, de pensamento mesmo, que é assim que surge o processo de escrita, este livro também vai lhe ajudar. O planejamento do texto, ele vai aqui mostrar, se antes ele estava falando do texto de um modo geral, aqui ele vai partir para a redação realmente no campo acadêmico, né? Este capítulo aqui é muito bacana também, questão de normalização da digitação, utilização, ele vai falar que até mesmo de papel, margens, espaçamento, notas de rodapé, vejam aí, muito bom, tá? Um livro muito completo, que dificilmente eu vi alguém que
consultou este livro e que não saiu tendo um aprimoramento da sua técnica de escrita. Isso aconteceu comigo, tá? Este livro me ajudou muito a conhecer melhor alguns conceitos que eu ou conhecia muito mal, ou sequer sabia que existiam, e assim por diante, tá? Então fica aí a dica para este livro aqui, fundamental. Para você que está aí no processo inicial de produção, de contato mesmo com textos que lhe ensinem a escrever melhor, este livro aqui, aliado com aquele de Platão e Fiorin, pode ser aí o grande par perfeito para que você comece sua trajetória de escrita. Eu acredito que tenha sido aqui uma bibliografia bastante rica que eu tenha indicado e que cabe a vocês selecionar aí um ou outro que vocês possam adquirir. Se não podem adquirir, tá aí a dica de Humberto Eco, né? É para isso que existem as bibliotecas, tá? Em biblioteca de universidade, o que mais tem é livro assim. Você vai lá e consulta. Não dá para dizer que não pode estudar porque não tem dinheiro para comprar livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, dizendo o que acharam do vídeo, pois a participação de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.